Salve galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vilela Motion. E galera, eu sei que muita gente que segue o canal trabalha com After Effects, eu estudo After Effects e eu fiz essa animação do início ao fim, né, do Sora. Então vou estar mostrando vocês nesse vídeo o primeiro take, né, como que foi feita aquela primeira partezinha ali. Então bora lá para After Effects e bora fazer junto. Beleza pessoal, nesse primeiro take aqui, na nossa primeira cena, a gente tem aqui 3 segundos de animação, que é basicamente esse cubo entrando aqui, ó, que não é um cubo que eu criei no After, foi uma imagem PNG, tá? A gente tem um grid aqui, ó, vou botar em full para vocês observarem o gridzinho aqui que foi criado aqui, e também tem um noisezinho aqui, um ruído de leve, e temos esse cubo aqui. Então vou mostrar vocês como que foi feito aqui agora. Primeira coisa, a gente tem uma animação do cubo entrando. Então aqui, ó, eu tenho uma pré-composição com o cubo, com a imagem ali dentro, tá? Eu vou abrir e mostrar pra vocês, ó, aqui é uma imagem de um cubo. A gente tem o grid, que eu vou mostrar, e tem um sólido aqui no fundo, tá? Que eu fiz uma manipulação das cores dele. Então eu optei aqui por dentro dessa pré-composição fazer uma animação do cubo aqui dentro. Então, tecla P, a gente consegue ver a propriedade aqui de position, né, de posição. Então eu marquei aqui, ó, um frame, nada demais, né, um frame do início nessa posição, e em 2 segundos ele vem para o centro. Então o que vai acontecer aqui é ele fazer essa animaçãozinha, certo? Agora a gente sabe que tem o gráfico de velocidade aqui, então eu fiz um gráfico mais ou menos aqui, ó, mais para cá, né, com a velocidade no início e diminuindo a velocidade no fim ali. Então aonde aqui tá alto, né, é o pico da animação. Então aqui ele vem ficar mais rápido, depois ele vem devagarzinho para o centro, certo? Até aqui nada demais, né? A gente tem uma animação padrão aí. Aqui vocês conseguem perceber que esse background aqui, ó, é um sólido, né, que eu criei, new solid, e aí eu coloquei ele em 3D. Por que que eu fiz isso? Porque quando a gente cria um grid, a gente precisa dele em 3D para fazer essa manipulação dele parecer um chão, porque senão ele fica reto, tá? Então ó, você percebe que ele está esticado para cá, para frente ele está em 3 dimensões, então você precisa colocar a camadinha em 3D. Então foi isso que eu fiz. Eu adicionei aqui, ó, grid, e adicionei ele aqui, ó, é a mesma coisa que aquele, beleza? Então algumas coisas eu alterei aqui, obviamente, né? Então tenho a posição dele, eu não mexi. Se você for ver, eu utilizei somente a escala, foi o que eu alterei nele. Então ele começa, tá vendo, com a escala 0. Então ele começa do nada ali e começa a aparecer. Foi a animação que eu imaginei para essa cena. Então ele vai aparecer. Então basicamente foi isso aqui, nessa parte. Aqui a gente tem um background que é da mesma forma a gente cria, né, new, novo, sólido, e aí eu criei um background normal, só que eu fiz o seguinte, eu coloquei uma outra cor nele. Então você pode pegar Ctrl Shift Y, você consegue alterar a cor que você quiser, né, para esse background. Só que aí eu resolvi fazer um background com a cor diferente, mas é um degradê, né, um gradiente. Então eu peguei e adicionei aqui um gradiente, tá? Então ó, gradiente ramp, beleza? Esse aqui, ó, de 32. E aqui eu resolvi deixar essa cor padrão e depois mudar, colocar uma camada de ajuste para mudar somente a cor geral de todo o projeto ali, de todo o take, né? Então, por exemplo, se eu colocasse uma mudança de saturação aqui, ia ficar somente nesse fundo. Então não era isso que eu queria, né? Queria que fosse pegasse em tudo. Poderia ter colocado aqui em cima, né? Ter criado um ajuste aqui em cima e ter colocado, por exemplo, ó, a camada de ajuste e colocado aqui, sei lá, um saturation aqui. Mas como eu ia colocar os efeitos, não ia ficar tão interessante, talvez, tá? Mas eu poderia ter feito isso aqui. Poderia ter feito aqui, ó. Já mudava aqui, marcava, né? Obviamente. E você marcava a mudança e marcava um frame de um para o outro, mas aí eu preferi fazer lá fora. Então eu fiz uma camada de ajuste final, né, por cima de tudo. E aí a gente percebe que tem um noisezinho aqui, ó, vou botar em full, mas vocês conseguem perceber
que ficou um ruído aqui, né? Esse ruído eu coloquei na camada de ajuste também. Então eu fiz aqui e basicamente eu marquei aqui, né, ó, o saturation. Conforme você coloca um valor aqui, ele já vai marcar para você. Então conforme você for passando, ó, você vê uma diferença aqui e já vai mudar a cor. Então foi de uma cor padrão, uma cor azul aqui que eu coloquei, para a cor vermelha, certo? E aí no fim aqui, né, já numa outra parte eu usei a opacidade, por isso que tá marcado, porque ele sumiu, né? Então eu vou mostrar depois umas outras camadas aqui que dão continuidade a isso. Mas basicamente foi isso, um noise aqui para dar um ruído. Então, por exemplo, ó, eu tô no full, se eu colocar aqui um ruído muito forte, vocês vão ver a diferença, ó, consegue perceber, né? Ruído aqui, ó. Então eu deixei 25, que já é um ruído bem forte, mas já ficou legal. E basicamente foi isso. Aqui eu coloquei um efeito de mosaico. Aqui eu coloquei um efeito de mosaico, que é basicamente esse aqui, ó, Slice. Aumentei um valor muito grande para que ele ficasse menor, é como se ficasse pixelado, né, para fazer uma transição. Então isso aqui só foi feito daqui, né, do início, mas só no fim que você percebe a diferença. Então só aqui, ó, conforme ele acaba esse frame, ó, você percebe que vai ficando assim. E aí eu vou mostrar mais camada aqui para vocês. Vou mostrar aqui que tem camada escondida. Aí basicamente quando chegou nesse momento aqui, ó, eu criei um background aqui vermelho. Então esse background vermelho, ele tá aqui, ó, tecla U. Eu só trabalhei a opacidade, fiz umas piscadinhas aqui, ó, e depois aumentei ali, deixei ele vermelho, né, e depois diminuí, né, a opacidade para revelar o meu vídeo. Então eu fiz uma transição, né, com esse background vermelho. Então vou mostrar aqui, vem até aqui, mais ou menos. Então ele faz uma transição bem rápida aqui, ó. E aí entra o vídeo, certo? Então galera, essa foi a primeira parte da animação que eu fiz do vídeo da Sora. Agora, se vocês quiserem, eu pego outra parte, um outro take que eu tenha feito e mostro vocês também como que foi feito o processo de animação aqui dentro do After Effects. Valeu galera, tamo junto.